qualquer outro esporte, como um cara extremamente disciplinado, né? Enfim, esse teria que ser meu caso se eu quiser ser profissional. Agora a dúvida que eu fiquei com a dúvida. Você ainda joga futebol? Jogo. Ainda acha um tempo durante o Jogo. direito ali pra jogar uma bolinha? Jogo. Quando eu tava em Paraná, eu lembro que eu tava jogando toda semana. Aos finais de semana, eu me dedicava, tava num timezinho lá de zona rural, né? E a gente jogava ali, amistosos, com outros times e tudo mais. E quando eu voltei para Ariquemes, tenho aproximadamente 6, 7 meses, eu tô jogando aí num campo sintético aí, só às terças-feiras mesmo, só para me divertir. E quando eu vou por aí que tem uma bola também, a gente brinca também. Então ainda tá no sangue, né? Ainda Sim. Tá ali aquela... Mas Sim. Agora virou um hobby, né? Pra profissão Sim. Você não... Resolveu não aderir, mas virou um hobby. Exatamente. No seu dia a dia. Sim. Mas aí, voltando pro rumo do estudo e pra profissão. Quando você viu, assim, não vou conseguir, agora eu tenho que estudar, ver uma profissão estável, né? Porque todo mundo se preocupa com a profissão que dá dinheiro, todo mundo começa já a ter essa visão de tem que arrumar um emprego que dê dinheiro, que eu possa me manter com essa profissão, já que Sim. O futebol não foi a... Então, como o futebol... Eu tinha ali aproximadamente 13 anos, a gente viu que as condições não eram muito favoráveis, eu acabei voltando para Alto Paraíso, e ali em Alto Paraíso, ainda na escola Dona Tereza Cristina, chegou um dia lá, inesperadamente, eu ainda não conhecia o Instituto Federal de Rondônia, o IFRO, e chegou lá uma cartilha do IFRO, né? Eu lembro até hoje, da forma que chegou, o diretor entregando e tal. E aí eu me despertei, eu comecei a pesquisar um pouco sobre o IFRO e tal, né? Naquele tempo a gente nem tinha acesso à internet ainda, e me inscrevi, fiz a prova. No meu tempo ainda se ingressava mediante uma prova, não é igual atualmente, né? Que você tem a nota, você coloca lá e quem tem a melhor nota entra, né? Não, naquele tempo ainda era por prova. Fiz a prova, lembro que fui bem classificado assim e tal, entrei no IFRO para fazer o curso técnico em agropecuária. Também caí de paraquedas no curso técnico agropecuária, porque a minha vontade de início era fazer informática. Só que eu colhei uma coisa cultural, eu sou do sítio, né? Morava no sítio, morava na zona rural. Gostava de mexer com sítio. Aí fui fazer agropecuária mesmo. Não foi nada assim tão intencional, né? Já foi levando, só vou seguindo. Exatamente. Fui seguindo, aí entrei no curso técnico agropecuária e fui morar no IFRO. Aí fiquei lá no IFRO morando 3 anos, cursando agropecuária. E assim, graças a Deus deu tudo certo, fiz um bom ensino médio. Tanto é que consegui, né, entrar na universidade sem fazer uma preparação específica para isso e tal, graças ao ensino médio do IFRO. E nessa preparação que você foi fazer a faculdade, a gente chegou agora, finalmente, né, na preparação para o Enem. Como foi fazer essa preparação? Então, a minha preparação não foi nada assim, como posso dizer pra você, nada amorosa, no sentido de que eu tinha estrutura e nada disso. Eu lembro que comecei a estudar pro Enem desde o meu primeiro ano, por influência de amigos meus que estudavam desde o 9º ano, que tinham interesse, né? Inclusive um amigo meu que cursa até medicina, hoje aqui em Rondônia mesmo, né? Conseguiu uma bolsa pelo ProUni, e ele estuda medicina pelo Enem, ele entrou pelo Enem, conseguiu uma bolsa pelo ProUni e estuda. E esse rapaz já estudava pro Enem desde o 9º ano, o nome dele é Kaique. E por influência dele, comecei a estudar desde o primeiro ano. Eu lembro que eu fiz o Enem no primeiro ano, tirei uma nota bem baixinha lá, 400 e pouquinho assim, mas para aprender como é que fazia o Enem, né? Para fazer aquela maratona, né, de 2 dias intensos, daquelas milhões de perguntas que na sua mente já Sim. Viram uma confusão. Sim, e eu achei bem difícil, né, a prova. Enfim, tanto é que não tirei uma nota boa, né? Mas era o primeiro ano também, não tinha todo o conhecimento exigido para fazer a prova. Aí eu fiz esse Enem nesse primeiro ano, continuei estudando. E meu estudo, como eu disse para você, não era um estudo assim, como posso dizer, um estudo muito bom, tinha uma boa estrutura, não. Eu lembro que a gente estudava redação, eu e esse amigo meu, ficava vendo lá no YouTube, nos sites, quais são os principais temas de redação. Aí lá a gente estudava os 30, 40 temas de redação, e uma redação sobre cada tema, sabe? E a correção era entre nós mesmos, como a gente já estava naquela prática, a gente ficava vendo muita videoaula no YouTube, lendo muito material e tudo mais, a gente mesmo corrigia o material um do outro, né, a redação e tudo mais. A gente fazia alguns simulados também, né, então nossa preparação foi assim, um ajudando o outro ali. Lembro que no segundo ano eu também fiz o Enem, segundo ensino médio, já melhorei um pouco, né, não tanto, mas melhorei um pouco. E no último ano eu fiz de novo o Enem, e aí consegui uma nota que foi assim, razoável, que deu aí para conseguir algumas bolsas de estudo em instituições privadas, né, de ensino, e também na Universidade Federal que eu estudei. E, como eu disse para você, foi uma preparação totalmente simples, não tive nenhuma estrutura. Eu lembro que o que me ajudou, e às vezes eu vejo que o destino foi um pouco generoso comigo, né? Porque, por exemplo, eu tive o interesse de entrar numa universidade lá da Costa Rica, Universidade ERT.
eu tinha interesse de fazer agronomia lá. E por de uma grande amiga minha naquele tempo também de ensino médio, a Raquel, e ela se formou lá nessa universidade. Eu lembro que o processo seletivo para essa universidade era bem dificultoso mesmo, bem difícil, né? Tinha um avaliador que vinha de fora, às vezes um professor lá da Alemanha que dava aula lá na Costa Rica, e uma grande autoridade a nível mundial sobre determinado assunto, vinha aqui em Rondônia, e aqui ele recrutava alguns alunos. Eu lembro que ia aproximadamente 3 alunos por ano, 2 só, de Rondônia inteira, que conseguia entrar lá. E eu lembro que caía matemática básica, caía, se eu não me engano, tinha uma prova oral, né? E também tinha uma dinâmica de equipe. Era aproximadamente essas 3 avaliações. E eu lembro que eu estudei muito matemática básica para fazer essa prova da Universidade ERT, né? Uhum. E apesar de não ter passado naquele ano, esse estudo de matemática me ajudou muito a fazer o Enem. Porque o Enem, para quem não sabe, né, ele exige um conhecimento básico das pessoas, né? Tanto é que se você acertar um monte de difícil lá e não acertar as básicas, você tira nota baixa. Porque o programa, não sei como é que faz cálculo, ele calcula que você chutou e tira nota baixa. E quando você acerta as básicas, você tira nota alta e acerta pouco, né? E assim foi comigo. Matemática mesmo, eu lembro que eu tinha nota boa, porque eu conhecia de matemática básica, né? Por causa desse estudo que eu fiz para a Universidade de Arte. E as matérias aí com base no conhecimento que eu fui adquirindo nos anos, mesmo fazendo esse lado, estudando em conjunto com os colegas, lendo, da forma que eu desenvolvi do meu estudo, né, sobre redação. Tudo assim, bem simples, eu mesmo, com alguns colegas, a gente nem auxílio, assim, de um perto. Sim, você falou, né, foi tudo simples, básico, você fez para o Enem. A redação, foi com amigos, para entrar toda escola. E as outras, como que você fazia o estudo dela, de forma assim? Eu não vou mentir para você, não. Algumas matérias eu sequer estudei, assim, voltado para a prova. Eu vou citar, por exemplo, ciência da natureza, né, que é biologia, física, química, essas 3. Eu lembro que meu estudo foi aquela base do ensino médio mesmo. Eu não era bom em física. Química eu tive uma base boa no meu ensino médio, porque eu tive bons professores e eu acabei gostando muito, né, de química. E biologia também. Então foi o estudo dali da base mesmo do ensino médio. Aí linguagens, códigos e tecnologia, se eu não me engano, esse era o nome da matéria. Eu lembro que o meu estudo básico que eu fazia, da minha preparação, respondendo questões, né? Não foi um estudo muito aprofundado, foi um estudo básico do ensino médio mesmo, e daquele estudo fazendo simulados, eu fiz vários simulados, né? Preparatórios para essa prova. Também discutia com amigos o que caía, o que não caía. Fiz um estudo bem básico mesmo. E matemática e redação, eu fiz esse estudo mais direcionado. As outras foi um estudo assim, mais ali do ensino médio mesmo. Sabe? No caso, você fez o ensino médio bem feito, vamos dizer Exatamente. assim. Porque todas as matérias que foram passadas no ensino médio, realmente elas caem no Enem. Eu tive a oportunidade de estudar no Heitor Villa-Lobos, na época já que nos primeiros anos que tornaram integral. Você já conhece o Heitor aqui, sabe que sempre foi uma escola muito... Tipo assim, todo mundo... Conceituada, né? Todo mundo quer estudar. Verdade. Antes existia uma briga para estudar no Heitor, porque as vagas acabavam assim que abriam. E nessa oportunidade de estudar no Heitor, no tempo integral, porque foi, tipo, assim que eu entrei no 9º, no primeiro ano já virou integral. Já começamos o tempo integral dele. E nessa questão, quando eu cheguei no Enem, tudo que eu tinha estudado, eu nunca estudei, tipo assim, vou focar para estudar no Enem. Sim. Estudei, assim, o ensino médio. Olha. Quando eu cheguei no Enem, tudo que caiu durante os anos foi o que caiu no Enem. Olha aí. Então, tipo assim, tá tudo ali. Quando você tem uma base de ensino médio boa, quando se é investido no ensino médio do que a gente já vê, você consegue adquirir uma prova, uma nota boa, no caso. Fazer uma prova bem feita. Exatamente. Eu lembro mesmo que no tempo que eu morava aqui em Ariquemes ainda tinha pais que ficavam ali 2 dias... 2-3 dias acampados ali na frente do Heitor para conseguir uma vaga. Né? Realmente naquele tempo era, se eu não me engano, o Heitor. Eu lembro que tinha o Cora também, o Ricardo Catanhede, que eram as escolas assim, mais requisitadas. Né? O Heitor lá em cima. O Heitor Sim, era tipo assim... Até hoje em dia também, né, o Heitor é uma das melhores escolas de Ariquemes. Ela já tá competindo até com escolas particulares. E, tipo, o ensino dela é que nem você falou, um ensino bem. Gente, não tô puxando sardinha pra ninguém aqui, não. Só pra deixar claro. Porque é o que eu tenho de conhecimento, como outros amigos. Tenho amigas que estudaram no Anísio e fazem faculdade de medicina. Não quer dizer nada. Mas quando você estuda o básico mesmo, estuda ali o cotidiano do que é passado no ensino médio, você consegue tirar uma nota boa. E com essa nota também eu quase entrei em administração.
olha aí. Eu tirei 100% ganhei uma bolsa em administração em Porto Velho. Bacana. Então foi um estudo que vai do ensino médio normal. Sim. Lá no IFRO não era diferente também. E eu diria que o IFRO não é puxando por meu lado. Vamos agora fazer uma briga aqui. Porque é, tem essa disputa, né, do sim. IFRO e do Heitor aqui. Sim. Vamos fazer ela aqui agora. Não é puxando pro meu lado, né? Mas o IFRO, ele tem uma educação de excelência, né? Eu lembro que naquele tempo a gente... usando uma expressão assim bem comum, né? A gente batia de frente com as principais escolas particulares do estado todo, né? Porque a gente tinha lá, a maioria dos meus professores, a maioria mesmo, né? Eu digo mais de 50%, bem mais, uns 70%, 80% dos meus professores eram mestres e doutores, né? Todos eles quase todos tinham mestrado e doutorado. Hoje em dia, eu acho que quase 100% dos professores ali do IFRO são mestres e doutores. Então são professores assim que têm uma qualificação muito boa. E os professores do IFRO, o que não tinha tanto no estado e no município, é que eles tinham essa possibilidade de se capacitar, né? O IFRO dava esse espaço, dava essa condição, né? Era uma estrutura muito melhor, né? Uma instituição federal e tudo mais. E isso refletia na qualidade do ensino. E para mim, isso foi assim, crucial, né? Foi fundamental para mim conseguir entrar na universidade, porque eu não tinha condições de estudar por uma escola particular e tudo mais, fazer uma preparação específica num cursinho. O ensino do IFRA, ele me deu a bagagem suficiente para fazer Enem, entrar em Direito na primeira chamada da Universidade Pública em Direito, né? E quase que eu consigo ainda ir para a universidade que era dos meus sonhos. Só que como eu era muito humilde de situação, eu achei melhor ir na primeira que eu passei mesmo e não precisar fazer todo esse deslocamento de novo, mudar, né, e tal, porque eu teria que mudar, né. E foi assim, graças ao ensino de qualidade do IFRA ali, desse ensino médio, né, integrado ao curso técnico em agropecuária, que me possibilitou entrar lá, né. Tá. Quando você entrou em Direito, porque a agropecuária não te prepara para Direito, como é que foi a situação aí? Porque são áreas bem diferentes. Totalmente. Então, eu aprendi a gostar muito de agropecuária quando eu estive lá no IFRO, muito mesmo, tanto é que até hoje eu gosto de mato, eu gosto de campo, sabe, eu gosto de sítio, né, e não gosto só da árvore, dos bichos, não é isso, eu gosto da produção mesmo, eu tenho um interesse, inclusive, futuro, de voltar para o sítio, de ter, que minhas coisas sejam quase todas voltadas para o sítio, né, para a área rural, né, mas assim, não foi nada, como eu posso dizer, nada premeditado, eu estudei o primeiro ano, o segundo e o terceiro lá no IFRO, estudei bastante, participei de projetos de pesquisa na área de produção vegetal, tive a oportunidade de publicar na área de produção vegetal artigo, fiz meu TCC, fiz uma pesquisa nessa área de produção vegetal e no final, por influência de um amigo meu e também assim, analisando o cenário também da atuação daquele que é formado em Direito e tudo mais, acabei decidindo e fazer Direito, né? Em razão, assim, de uma influência, principalmente de um amigo meu, né? O do Paulo Macedo Pardinho. Hoje ele faz Direito lá no Rio Grande do Sul, na Universidade da Unicinos. Eu esqueci como é que chama o nome da universidade lá, mas o nome é Unicinos. Uma excelente instituição. Ele literalmente estuda com alguns dos melhores professores do Brasil, né? Na Unicinos, lá no Rio Grande do Sul. Lá eles têm, né, esse ensino jurídico de muita qualidade. E essa universidade que ele estuda lá é uma referência lá no estado do Rio Grande do Sul. E por influência desse rapaz, né, eu acabei indo conhecer um pouco mais de Direito. Vi que as profissões eram bem bacanas, né? São várias profissões, acho que a gente pode até falar um pouco aqui, porque eventualmente tem alguém que está nos assistindo que não entende muito bem o que é alguém formado em Direito, para que área pode ir, o que pode fazer, e o leque é extenso, assim, muito extenso mesmo, né? E foi por influência dele e por enxergar na profissão uma grande possibilidade de crescimento profissional, eu acabei indo para o Direito e abandonando a agronomia, que era meu sonho nesses 3 anos. Foi que você caiu de paraquedas, porque você queria fazer informática. Caiu de paraquedas, literalmente. Literalmente. Mas aí, tipo, que nem você falou, tem um leque muito grande, que as pessoas achavam fazer Direito, você é advogado. Não é só você ser advogado. Você pode ser juiz, você pode ser delegado, você pode ser o que você quiser também. Sim. Com a ajuda do Direito, porque o Direito te possibilita entender a uma sociedade inteira, né? Sim. De juiz, promotor. E eu nem sei mais citar são muitas portas que vão ser abertas com o Direito, né? E nem sempre só para a área do Direito, né? Exatamente. Também tem outras áreas que são
que ajudam, né? Que o direito proporciona esse conhecimento. Sim. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma, e não é puxando para o meu lado de novo, tá? Que o direito é uma das melhores faculdades que tem para aquela pessoa que precisa entrar no mercado de trabalho. Porque com conhecimento em direito, você pode ir para o ramo político que você tem uma base, né, para a área política. Dentro da área do direito, como você falou, tem a carreira de juiz, tem a carreira de promotor de justiça, procurador, advogado público, que mais? Analista, delegado. São tantas carreiras que até diplomata, por exemplo. Professor, você pode ser professor em direito, que é uma carreira que exige aí a formação, né, jurídica. Deixa eu tentar lembrar de mais uma aqui. Analista legislativo, consultor legislativo, enfim, são dezenas de profissões que você ingressa pela faculdade de Direito. Tem que ser formado em Direito para entrar em alguma dessas carreiras. Aí cada uma ela tem um requisito diferente, né? Por exemplo, advogado, ele é uma pessoa formada em Direito que passou na prova da UAB, né? Juiz, uma pessoa formada em Direito que tem 3 anos de atividade jurídica, em qualquer atividade jurídica, e que passa num concurso para magistratura. Aí a pessoa vira juiz. Tem esse requisito de 3 anos fazendo alguma outra coisa para depois fazer o concurso, passar e sentar na cadeira, né? Da mesma forma, um promotor de justiça, um defensor público, que eu não citei aqui, né? Defensoria Pública também exige 3 anos de atividade jurídica, Ministério Público também. Aí tem carreiras que não exigem, né? Por exemplo, delegado. A maioria dos estados não exigem uma comprovação de atividade jurídica para você ingressar na carreira de delegado, né? Procurador também de município, de estado. Maioria dos municípios e dos estados não exigem. Acredito que tem estado que exige alguma comprovação de atividade jurídica, né, na área do direito para poder ingressar na carreira, mas não são todos, né? Então são carreiras que possibilitam, muitas das pessoas vão até para essas carreiras e usam elas como carreiras coringa, né? Para ficar um tempo ali e depois prestar concurso para essas áreas que são mais difíceis, né? Mais desejadas, como magistratura, Ministério Público. Também tem a Procuradoria da República, né? Para ser um procurador da República, que nada mais é que um promotor de justiça que atua a nível federal, né? Então, enfim, é muito bom. Na área dos concursos públicos, é a área que mais tem possibilidades, disparadamente, né? Na iniciativa privada, como eu disse para você, tem a advocacia, que apesar de existir sim uma grande quantidade de advogados, eu ainda acredito que tem um espaço enorme de crescimento dentro da advocacia para aquela pessoa que quer, como é meu caso. Eu estudei um tempo para concurso, não me identifiquei, e saí fora, né? Eu falei, não, o meu lugar é na advocacia. Então, aí sim, deliberadamente, eu quis entrar na advocacia. Eu não caí de paraquedas quando fui fazer agropecuária e entrar na faculdade de Direito. A advocacia não, foi uma escolha mesmo, né? Uma escolha de vida, assim, ir para a advocacia. Tá, e depois dessa advocacia, desses estudos que não te agradou nenhuma área, você falou, não, vou escolher ficar aqui. Você também, você é consultor político, né? Você, nessas últimas eleições, trabalhou bastante, ainda está trabalhando, né? Porque agora é a hora de entregar vários relatórios. Como a gente vem acompanhando aqui na rádio, a gente teve no Mesa Redonda as entrevistas com os vereadores, com o vice-prefeito eleito, já que a prefeita está de licença. Também tivemos uma entrevista com o senhor, né? Que veio aqui falar como funciona o ramo da advocacia, do advogado, qual é o trabalho do advogado, além também de vários outros profissionais que trabalharam bastante nessa campanha. E como que é o advogado, como o advogado trabalha, como o consultor político trabalha nesse momento, diretamente com a política, com a advocacia, como que funciona essa linha?
Então, a minha advocacia ela não é voltada para a política. Tem alguns advogados que atuam na política como advogados eleitoralistas, né? Que é aquele advogado que atua na prestação de contas do político, que responde a alguma ação, enfim. Tem advocacia exclusiva para isso. Aqui em Ariquemes mesmo tem um advogado que, inclusive, vem aqui, o Dr. Tássio esteve aqui esses dias, né? Lá em Paraná tem uma amiga minha que atua quase que com exclusividade na área eleitoral também, né? Atuou na política aí para vários candidatos, né? Mas a minha advocacia, ela não é voltada para a política. Eu atuo na política de uma outra forma. Assim, na verdade, eu trabalho um pouco na política, assim como advogado, como consultor legislativo na Assembleia Legislativa. Eu desempenho um trabalho lá, só que o meu trabalho ele é mais técnico ali. Não é assim, eu não advogo para algum candidato, não trabalho nas eleições, não é nada disso. Eu faço um trabalho de consultoria jurídica mesmo. Faço uma indicação ao governo, um requerimento ao governo, elaboro um projeto de lei. Inclusive tem alguns projetos de lei aí já vigendo, né, com vigência aí no estado, em vigor no estado de Rondônia, que inclusive foi eu que elaborei e passou por lá, né? E assim, quem dá a canetada é a deputada, né? Mas eu tive ali por trás dos bastidores, elaborando, discutindo e tudo mais. Várias proposições legislativas que estão aí hoje no estado de Rondônia, algumas até em vigor aí, eu tive a oportunidade de participar ativamente, né? Então, o trabalho que eu faço lá é esse, a elaboração de um parecer, por exemplo, né? E essa é a minha forma de atuar como advogado na política. Eu não atuo em eleições. E como você falou, eu também trabalho na política de uma outra forma, aí nos bastidores também de eleição, só que de uma outra forma, não como advogado, ali eu atuo como Daniel mesmo, né? Da seguinte forma, eu participei da eleição agora de 2024 para prefeito e vereador, né? Ajudei um amigo meu no pleito eleitoral, e ali eu pude aprender muito sobre, como eu posso dizer para você, sobre pessoas mesmo, sobre sociedade, sabe? Sobre o ser humano, né? Foi uma experiência, assim, bem rica para mim, né? Que pude ir pra rua mesmo, pedir voto, e a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso aí, porque as experiências foram, assim, imensas. Foram muitas coisas que eu vivi durante esses 90 dias aí de pré-campanha e campanha. São 3 meses muito árduos, né? De uma campanha, de falar com o público, de como você ajudou um amigo, então você estava bem próximo, né? Que foi o vereador Eric, a gente pode falar aqui. Sim. Foi onde você ajudou ele, esteve andando, caminhando, fazendo toda a política de rua. Como você falou no Mesa Redonda, né? Não me recordo a palavra, mas a política de canela, como que é? Goela e canela. Essa foi isso daí, Gil. Então, esse foi o lema da nossa campanha, Pamela, porque a gente não tinha recurso. A gente fez uma campanha, talvez uma das campanhas mais simples de todos os 146 candidatos, e eu acredito que a nossa foi uma das mais simples de todas. Eu acredito que dos que ganharam, dos 11 que ganharam, o vereador Eric e eu também, né, e os demais que colaboraram com a gente, fizemos a campanha mais simples e uma campanha exitosa, né, que culminou aí nessa vitória no dia 6 de outubro. E por que eu falo que é uma campanha de goela e de canela? Porque como a gente não tinha recurso, não tinha dinheiro, não tinha esse apadrinhamento, a gente teve que ir por conta mesmo. Por exemplo, e eu era a pessoa que ia na linha de frente também. Eu agendei, para você ter ideia, reuniões, só de reunião. No tempo da campanha, a gente fez reunião com 34 empresas. 34 empresas, que as pessoas ali abriam pra gente, e a gente falava ali de 10 a 15 minutos, às vezes estendia um pouco, 20, 30 minutos, com todos os funcionários no momento ali, antes deles entrarem para o expediente, né? E a gente teve uma oportunidade de abordar, só em reuniões, eu acredito, por um cálculo assim superficial que eu fiz, umas 450 pessoas, 500 pessoas. E a gente tinha uma abordagem muito diferente, né? A gente entregou nessa campanha como uma forma... A gente sabia que a gente tinha que tomar uma medida drástica para ganhar a eleição. Porque a gente sabe que rola... Alguns candidatos têm muito recurso para ir para a eleição. Quando eu falo muito recurso, é muito recurso mesmo. E a gente não tinha 10% da estrutura que muitos candidatos tinham. Não tínhamos 5%. Se a gente tivesse 5% da estrutura que alguns candidatos tinham e não conseguiram ganhar, se eu dissesse isso, seria muito. E a gente não tinha nem sequer 5%. E o que a gente fez? A gente foi conversar com as pessoas, né? Como eu disse, a gente abordou aproximadamente umas 500 pessoas só em reuniões. Só em reuniões. E a gente também teve uma abordagem diferente, que era ir para a rua mesmo abordar o povo. Por exemplo, a gente fez semáforo, e nesse semáforo a gente entregava uma cópia de um currículo com um contrato. Inclusive foi eu que elaborei para o vereador, né?
Nesse currículo ele contava a história de vida dele e com uma atitude diferente, ele não pedia um voto, né, nesse currículo, e era o que a gente falava em todas as nossas reuniões. Ele pediu uma oportunidade de emprego. Era literalmente essa a fala, né? Ele pedia para ser o funcionário do povo na Câmara Municipal. Tá lá no currículo. Ele peça uma oportunidade para ser o funcionário dos 96 mil ariquemenses na Câmara Municipal. Então a gente pedia isso, a gente pedia, olha, quando eu falava, dá um emprego pro meu vereador aqui, ele está entregando o currículo e ele está colocando aqui à sua disposição para ser o seu empregado. E nisso as pessoas compreenderam o seguinte, né, que como a gente chegava com muita humildade, a gente colocava o eleitor aqui, né, o povo aqui, e ele aqui, e eu também que estava junto com ele, né? Então o povo acima do político, né? Então essa abordagem fez com que a gente tivesse êxito nessa campanha, né? E no verso desse currículo a gente entregava um documento que tinha uma frente e tinha um verso, né? E nesse verso tinha um contrato social e político que eu mesmo elaborei, e como parte do contrato estava lá Eric Santos, né, o vereador que foi eleito. E a outra parte do contrato, porque geralmente no contrato tem isso, né? O contratante, o contratado e tal. Um era ele e o outro era o povo. A gente colocou lá o povo de Ariquemes como sendo essa outra parte desse contrato. E nesse contrato, ele renuncia a diárias, plano de saúde e ainda se compromete a destinar 50% do salário dele a ações assistenciais, né? Foi uma iniciativa que a gente tomou que a gente conseguiu impactar as pessoas. A gente conseguiu impactar muitas pessoas mesmo. Até hoje a gente anda na rua e o pessoal lembra disso, né? Qualquer hora. Esses dias mesmo eu estava andando por aí, escutei gente falando desse currículo, desse contrato, e onde eu vou o povo aborda, pergunta de onde surgiu essa ideia, né? Isso que eu ia perguntar agora, da onde surgiu a ideia? Então, eu tava só aguardando essa parte. Então, essa ideia não foi uma ideia minha, não vou mentir pra você, eu só fiz o documento, né? Eu só fui responsável por elaborar o documento, imprimir as cópias e tal, mas a ideia veio do vereador e eu não sei de onde que ele tirou isso aí. Eu não sei. Você precisa voltar aqui e me contar que agora. Então, eu não sei de onde ele teve essa inspiração. Não sei se foi do candidato Pablo Marçal, lá de São Paulo, que ele teve uma fala bem similar a essa, nesse sentido, né, de que seria o funcionário do povo e tudo mais. Eu vi que, inclusive, o Pablo Marçal era do mesmo partido que ele. Eu não sei se foi essa a inspiração dele, né, mas foi algo que eu não tenho dúvidas que ajudou, né, ou talvez foi algo decisivo para colocar ele numa cadeira de vereador. E como eu disse para você, as pessoas foram muito impactadas por isso, porque o povo, ele tem aquele preconceito, né, do político usar o plano de saúde, do político fazer diária, né, e do político ter um salário muito bom, né, e o povo acabou, como posso dizer para você, embarcando nessa ideia e acreditando no projeto que a gente chamava de projeto sem regalia, né? E a gente se apresentava como sendo, a gente se apresentava mesmo, né, como sendo o único projeto sem regalia no município de Ariquemes. E foi isso, a nossa campanha foi uma campanha de goela de canela, porque a gente adentrou, fizemos semáforo, eu mesmo, muitas pessoas até chegaram em mim e falaram, cara, mas você é advogado já e tal, e tá aí no semáforo pedindo voto, entregando material, currículo. Entregando currículo dos outros, né? E isso causou, sim, um certo desconforto em algumas pessoas, né? Pessoas próximas, né? Pessoas próximas da minha família. E eu falei, não, eu acredito no projeto, acredito que a gente vai ganhar. Foi bem desgastante, né? Porque a gente andava muito mesmo, né? Eu cheguei um tempo que eu não conseguia falar direito, né? Eu quase, literalmente, a minha voz, teve um tempo que eu quase que não conseguia falar, né? Eu tava perdendo já a minha voz de tanto falar, de tanto abordar a gente, de tanto entrar em loja. Aí, e tinha aquela coisa, né? De estar andando na rua, entra dentro de uma loja, sai no sol quente aqui, pra rua com sol extremamente quente, não tem imunidade que aguenta. Eu fiquei bastante doente, com bastante desgaste aí, físico e emocional durante essa campanha, porque não foi fácil. Eu costumo dizer que não teve uma única campanha, não teve uma que andou o mesmo tanto que a gente. Porque eu falo, para ter andado o mesmo tanto que a gente, não teria como dormir. Era só se a pessoa fizesse campanha de dia e de noite sem parar, assim. Porque se a pessoa fizesse só durante o dia e até o final da noite, até antes de dormir ali, não tinha como andar mais que a gente, porque a gente não parava. A gente não parava. E foi isso que colocou a gente lá, porque a gente, como eu disse pra você, a gente não tinha recurso. A gente só tinha a goela e a canela, então vamos usar, então. Acabei emagrecendo, o vereador mesmo emagreceu, acho que aproximadamente 7 quilos nessa campanha. 7 quilos. Meu Deus. Sim. Vocês andaram, vocês... Muito.
Ele emagreceu uns 7 quilos. Desgastaram bastante, né? Demais. Eu cheguei a emagrecer uns 2, emagreceu uns quilos mais ou menos, 2 quilos. Eu emagreci menos, né? Ele acabou emagrecendo mais, porque o desgaste é maior sobre o vereador, né? Tem muita cobrança, tem aquela coisa, né, das pessoas acreditarem no projeto, de corresponder a esse crédito que as pessoas dão, a família ali que não consegue dar uma atenção especial, é sair de casa às vezes, quantas vezes a gente saiu de casa? 6 quase para 7 horas da manhã, aproximadamente 7 horas da manhã, e voltar para casa 10 horas da noite. Literalmente, assim, o dia todo, mais de 12 horas num dia, 13, 14 horas num dia. Quando fazendo para campanha. Pra comer e olha lá, né? Parava para comer na rua mesmo, rapidão, já embarcava em outra, né? Eram muitas visitas. A gente, acho que foi recordista em visita e reunião, né, nessa campanha. Eu acredito que não teve... Eu acredito porque não teria como fazer mais que isso, né? Só se não parasse, como eu disse. E eu acredito que a gente foi recordista em reunião, em abordar as pessoas na rua, em entregar currículo, em pedir oportunidade de emprego, né? E o povo empregou ele aí, dia 6 de outubro, o povo deu um emprego, assinou a carteira de trabalho dele como vereador eleito, com 931 votos. E nessa... Porque você falou que a ideia não foi sua, né? A ideia foi já do vereador. Sim. Nessa... Criar o documento, você criou já tendo todo aquele amparo, tipo, aí você exerceu a sua profissão de verdade, advocacia, Sim. andou com um vereador, ia falar com um advogado, andou com o vereador, tipo, a cidade inteira, todos os municípios, fez várias reuniões e depois disso agora, como é voltar pra advocacia, de voltar ao direito? Então, na verdade, ainda continuo na política, né? E recentemente eu assumi como diretor administrativo da Câmara Municipal. Estou como diretor administrativo, né? Ano que vem assumirei o gabinete juntamente com o vereador e a gente vai continuar fazendo política, né? Eu acredito que eu não saio mais desse meio. Porque... Já entrou e agora vai ficar ali dentro. Já entrei, muito provavelmente vou ficar ali, porque eu não entrei assim querendo, sabe? Eu entrei sem querer mesmo e tô aí até hoje, e a gente ganhou, e agora tem mais 4 anos para trabalhar aí. E minha advocacia, agora eu consegui retornar um pouco melhor, né? Durante a campanha, literalmente, eu não consegui advogar. Fiz uma outra audiência só, uma outra coisa só durante esse tempo. Fiz pouquíssimas coisas da advocacia, porque eu me dediquei quase que integralmente mesmo à campanha, né? Mas agora, depois da campanha, tenho conseguido retornar melhor, tenho despachado as coisas que eu preciso despachar, feito as minhas ações, organizado aí as minhas audiências, enfim, toda essa atividade prática do advogado eu tenho conseguido retornar aí depois da campanha. Normal, não com tanta intensidade, porque eu assumi um outro cargo agora, né, sou diretor administrativo da Câmara, presto uma consultoria jurídica na Assembleia Legislativa também, né? Atualmente também estou aqui como apresentador da Rádio Ariquemes, isso né? mesmo. Esse era o meu bônus, o meu segredo pro final que eu ia falar, gente. Olha aí, já entreguei. Já entregou a surpresa. Mas a gente já chega lá. Primeiro vamos focar no direito e a gente já chega na rádio. Claro. E então, estou com todas essas atividades e também tenho levado a advocacia de forma aí concomitante, né? De forma paralela a essa atividade política que eu exerço. E que nem você falou, você entrou na política, agora você não sai. Mas vamos, antes da gente ir pra questão da rádio, né? Porque Dr. Daniel Matias está com um programa aqui na Rádio Ariquemes, que já a gente vai falar pra vocês. Mas, tá, você entrou na política de paraquedas também e tudo mais, mas você me contou que não é o seu sonho a médio e longo prazo, não é a área política em si. Mas é exercer a advocacia de forma, né, criminal. A criminal. Exercer na área criminal, sair um pouco da civil, assim, e ir mais pra criminal. E como que é entrar nesse mundo do criminalista, assim, do advogado criminalista? Então, Pamela, eu já tive a oportunidade, e tenho, na verdade, porque eu tenho alguns clientes aí que estão com um processo em curso na área criminal, né? E pra mim, como que eu me identifiquei com essa área criminal? A meu ver, é a área mais dinâmica do direito, né? É a área, assim, que possibilita o advogado trabalhar de uma forma mais, como pode dizer... A advocacia criminal, a meu ver, é aquela advocacia que de fato mostra o que é a advocacia, sabe? A atuação no tribunal do júri, as audiências e tudo mais. E eu gosto mais da advocacia criminal
por algumas coisas. A advocacia civil, ela acaba, a meu ver, sendo um pouco assim cansativa no sentido de ter muitos procedimentos durante um processo. Às vezes ela acaba se tornando meio cansativa mesmo. Tem muitos atos, aí depois tem a fase de você executar a dívida. Enfim, ela é bem trabalhosa. A advocacia criminal, por outro lado, ela é trabalhosa também, mas ela é muito mais dinâmica, né? Porque às vezes você vai conseguindo resultados ali durante o próprio processo. Por exemplo, seu cliente está preso e você consegue revogar uma prisão preventiva dele, né? Então, você já tem um resultado ali durante o curso do processo. E por outras questões também, eu gosto de tá atuando pela área assim, dinâmica, por ser uma área que muda muito, né? Enfim, são por diversas questões aí. E essa é o seu grande sonho a médio e longo prazo, né? Sim. A exercer a advocacia na área criminal. Exatamente, como eu disse para você, né? Na advocacia tem uma coisa que é o seguinte: o mercado ele exige muito do advogado, né? Que ele se posicione, que ele tenha autoridade em determinada área. Então, a meu ver, e com base assim nos estudos que eu faço sobre advocacia, sobre posicionamento e tudo mais, é que o cliente ele exige esse perfil do advogado, esse posicionamento exclusivo do advogado. É aquela mesma coisa do médico, né? A pessoa que precisa resolver um problema de coração, ela vai no cardiologista, que precisa resolver um problema da cabeça, no neurologista, né? E assim por diante. E na advocacia não é diferente. Eu acho que é bem complexa a advocacia quando você é o famoso clínico geral, né? Então o meu interesse de médio e longo prazo, e por que eu falo no médio e longo prazo? Porque é uma construção. Se tornar um advogado criminalista com conhecimento amplo sobre direito criminal demanda aí anos, talvez até décadas, né? Para você se tornar um grande advogado criminalista. Porque a doutrina, os livros, o conhecimento na área criminal, ele é muito amplo mesmo. Muito amplo mesmo. São várias áreas dentro da área criminal. E aqui a gente pode até explorar um pouco isso, né? De quais são as áreas, o que um advogado criminalista faz e tudo mais. Então, justamente para ter esse posicionamento, para mim ter uma cara, né? Quando o cliente olhar para mim, o que o Daniel faz? Eu quero ser advogado, já sou advogado, né? Mas no médio e longo prazo, atuar com exclusividade na área criminal. Para mim, ter essa autoridade, como eu disse para você. Tá, mas como você falou, demanda tempo e agora você está na política, então eu acho que a médio e longo prazo vai dar essa oportunidade também de estudar como você se preparar, né, já que você assumiu um cargo recentemente na Câmara, também irá assumir, né, junto com o Erics, né, no gabinete. Mas agora a gente vai voltar um pouquinho mais pra rádio, né, pela aquela questão assim de como você está sendo saída de uma campanha política, onde foi desgastante, você andou, você conheceu a população, exerce o direito, né, a advocacia, até então, é uma área totalmente diferente do mundo da rádio. Pois, gente, agora sim, acho que poucas pessoas ainda sabem, começou recentemente, né, o Dr. Daniel Matias aqui, ele começou um programa aqui na Rádio Ariquemes 90.7, que se chama Informativo Ariquemes 90.7 FM, onde ele vem para falar das notícias, né, do Legislativo, das notícias da semana, fazer aquele resumo das 11 às 12 horas, né, de 11 a meio-dia, fazendo aquele resumo da semana, de como é que foi, quais foram as principais notícias, leis que foram aprovadas também, que está em percurso, que está gerando aquele alvoroço assim nas pessoas, que as pessoas começam a falar, não, sou a favor de tal. Gera todas essas notícias e todas essas informações que durante a semana aconteceu. Correto, doutor? É isso aí, né? Agora, assumir esse compromisso de estar aqui na Rádio Ariquemes com um programa meu, né? O Informativo Ariquemes 90.7 FM, como você disse. E para mim está sendo uma experiência bastante rica. Por quê? Porque eu falo de duas coisas que eu gosto muito, que é sobre esse universo do direito, que envolve leis, né? Enfim, todo legislativo. Toda essa parte legislativa, e também sobre política. Como eu disse para você, né? Apesar de eu ter esse objetivo de médio e longo prazo, de militar, de atuar somente na advocacia criminal, o fato é que eu acabo não sabendo, às vezes, se isso vai se concretizar. Porque eu gosto muito da política também, né? Eu vejo que a política é um importante, talvez o único, ou um dos únicos instrumentos de mudança da vida das pessoas. E quando você vai para a política, vê os problemas, você vê que tem como resolver eles. Basta ter
competência. Eu costumava dizer até na campanha, Pamela, que falta para muitas pessoas que têm mandato a vontade e a capacidade, né? Se você tem vontade, você já tem um meio caminho andado, e a capacidade você desenvolve ela. E resolver problema da vida das pessoas, na política e tudo mais, você tem que ter conhecimento, né? Quando você vai pilotar um avião, uso sempre essa metáfora, né? Você precisa entender, você precisa colocar ali as coordenadas certinho para chegar em determinado ponto. E na política também não é diferente. Então, apesar de querer voltar exclusivamente para a advocacia criminal, eu não sei muito bem se eu vou ficar só na política. E a gente tem assumido outros compromissos, né, como eu disse para você, sobre a questão agora do meu programa, que é falar justamente sobre essas questões que eu gosto muito, que é política, que é direito e tudo mais. E tem sido um sucesso o programa. Teve a primeira vez foi agora no último sábado, né? E sábado próximo agora teremos aí mais um programa das 11 ao meio-dia. Onde você vai falar de tudo que você gosta, né? Você gosta de bastante coisas, dessa área da política, da área do direito, é apaixonado por direito, legislativo, e você vai conseguir trazer tudo isso para um programa, o que gerar opinião, né? Porque como as pessoas, como o Talismar, gente, eu sempre vou repetir essa frase, como o Talismar fala, a gente não dá a nossa opinião, a gente faz a opinião chegar para as pessoas. Elas criarem uma opinião. A gente passa a informação e fazem eles terem uma opinião. Na quesito de que tem uma notícia, a gente vai apresentar a notícia como a fonte e vai informar, né, os nossos ouvintes. E é isso o seu trabalho, né, com o programa informativo, é de informar as pessoas do que está acontecendo aqui, seja em Ariquemes, seja no Brasil ou no mundo também, porque acaba gerando às vezes algumas informações acabam atingindo a gente aqui. Exatamente. É justamente isso, né? A ideia do programa é justamente pegar um determinado tema, por exemplo, que eu vou informar qualquer tema que seja, e trazer diversas aí visões para informar o ouvinte, né? Sobre aquela posição que melhor se adequa a ele, né? E é justamente isso. É claro, não vou deixar, às vezes, de colocar a minha opinião na mesa, até para o ouvinte conhecer o que o Daniel pensa, né? Mas sempre também informando quais são as visões diferentes, o porquê daquilo. Na última semana a gente teve uma oportunidade legal de comentar sobre, por exemplo, aquelas PECs que tramitam no Congresso Nacional para limitar o poder do Supremo Tribunal Federal, né? Eu tenho uma visão, eu trouxe a visão daquelas pessoas que propuseram a proposta de emenda à Constituição e a opinião, né, a visão daqueles que são contra essas mudanças, né? Então, esse programa ele tem esse objetivo de ser diversificado, né, de trazer essas opiniões e trazer essas visões diferentes sobre cada tema, até mesmo para deixar o ouvinte mais bem informado, né? Para ele conseguir, entre essas três opiniões, a de quem fez, a de quem é contra e a minha, para ele escolher a dele, o lado dele, né? Ou criar a dele também. Ou criar a dele, juntando as três. Porque às vezes a gente tem uma visão, né, da cada opinião, e cada um cria a sua e tem uma posição referente àquela situação. Exatamente. E, doutora Daniel, a gente já encerrando por aqui. Olha só, a hora voa, né? Passou tão rápido. Doutora Daniel, que tem várias facetas, assim, de direito, política, muita coisa para conversar, mas foi um prazer ter você aqui hoje no nosso programa, no Aricast, tá? Nós da Rádio Ariquemes também ficamos muito felizes em ter você como parte da equipe agora, né? Todos os sábados, das 11 ao meio-dia, aqui no programa informativo com a gente. Pamela, eu que agradeço. Eu fico triste do tempo ter passado tão rápido. Parece que só passou 10, 15 minutos, né? E já se passaram 1 hora. Fico extremamente feliz de receber o convite, né? Honrado de participar do quadro, né? De comunicadores aqui da Rádio Ariquemes, ao seu lado, né? E ao lado dos demais. E para mim é um motivo, uma honra muito grande. E quero sempre contribuir mais com a rádio e também levando uma opinião, um comentário, né, uma informação de qualidade para o nosso ouvinte aí do informativo Ariquemes 90.7. E eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui hoje falando um pouco mais sobre mim, um pouco mais sobre direito, um pouco mais sobre os meus projetos, né, um pouco mais sobre a advocacia também. Tá bom? Obrigado. E esse, né, foi o nosso Aricast de hoje, onde você pôde conhecer a nossa nova voz aqui da grade da Rádio Ariquemes, né? Ver quem é que fica atrás, né, do seu radinho lá, passando a sua informação, passando os acontecimentos e dando um pouquinho da opinião e das opiniões que estão acontecendo aqui na cidade, no Brasil também, né? Então, esse foi o Aricast de hoje.